Está começando mais uma temporada do futebol brasileiro. E como tema do primeiro vídeo do canal, eu trouxe para vocês todos os estádios presentes na Série C de 2024. Lembrando que a terceira divisão do Campeonato Brasileiro funciona com duas fases. A primeira com os 20 times que começam o campeonato e os 8 melhores se classificam para o mata-mata, onde apenas 2 conseguem acesso para a grande Série B. Então bora lá conhecer os estádios que estarão nessa edição. Mas antes, já me segue aí, dá aquela moral, curte o vídeo e se inscreve aí no canal. Começando pelo Atlético Clube, que manda seus jogos lá no estádio Joaquim Portugal, mais conhecido como Coliseu. Estádio que conta com uma capacidade para 6.000 pessoas e é um dos maiores estádios lá da região de Barbacena, em Minas Gerais. Já o Caxias do Rio Grande do Sul se apresenta lá no estádio Francisco Stedili, mais conhecido como Centenário, apelido que foi dado em homenagem aos 100 anos da colonização italiana, que ocorreu em 1975. Estádio que tem uma capacidade para um pouco mais de 22.000 pessoas. E um fato interessante é que em 2013 o estádio foi utilizado pelo Internacional, enquanto estava tendo uma reforma lá no seu estádio Beira-Rio. Já a Ferroviária de São Paulo manda seus jogos no estádio municipal Olivério Bazani Filho, ou mais conhecido como Arena da Fonte Luminosa, que fica localizado lá em Araraquara, no interior de São Paulo, e tem uma capacidade para 20.000 espectadores. E seguindo nessa linha temos o Ferroviário lá do Ceará, que não tem de fato um estádio, mas joga na Vila Olímpica Elzir Cabral, que tem uma capacidade para 4.200 pessoas e fica localizado na Barra do Ceará, um dos mais tradicionais bairros operários da cidade de Fortaleza. Já o ABC joga no Marias Lamas Farache, mais conhecido como Estádio Frasqueirão. Inclusive esse nome Frasqueira é o apelido da torcida do ABC, que foi dado pelos rivais. Porém, ao contrário do que era esperado, eles não acharam ruim e fizeram foi adotar o nome. E o Estádio Frasqueirão atualmente tem uma capacidade para 15.000 torcedores, com um projeto para aumentar para 30.000. O Londrina joga no estádio da Prefeitura, o Municipal Jaci Scaf, ou mais conhecido como Estádio do Café, que foi construído às pressas para o Londrina poder entrar no grupo de elite do futebol brasileiro e tem uma capacidade para 30.000 torcedores. Tombense, time que joga no estádio Antônio Guimarães de Almeida, popularmente conhecido como Almeidão, e é um estádio que fica localizado na cidade de Itombos, lá em Minas Gerais, e tem uma capacidade para um pouco mais de 6.000 pessoas. Já o Grande Sampaio Corrêa atua no estádio Governador João Castelo, mais conhecido como Castelão, um estádio multiuso, que fica localizado no Complexo Esportivo Canhoteiro, lá no bairro Outeiro da Cruz, em São Luís. Estádio que de vez em quando também é usado pelo Motoclube Maranhão Atlético e tem uma capacidade para 40.000 torcedores. Já a Aparecidense joga no estádio municipal Aníbal Batista de Toledo, que é outro estádio multiuso, dessa vez localizado em Aparecida de Goiânia, em Goiás. E o estádio tem uma capacidade para 4.800 pessoas. Agora o nosso Botafogo da Paraíba atua no estádio José Americo de Almeida Filho, ou simplesmente o Almeidão, que fica localizado lá em João Pessoa, na Paraíba, com uma capacidade para 19.000 torcedores. Estádio Estadual Lorival Batista, mais conhecido como Arena Batistão, que no caso é o estádio do Confiança, que foi construído em 1969 lá em Aracaju e tem uma capacidade para 15.000 torcedores. Já o CSA se apresenta no estádio Rei Pelé, popularmente conhecido como Trapichão, que fica localizado lá na cidade de Maceió, capital de Alagoas, mas não é só usado pelo CSA não, também pelo CRB. Estádio que tem uma capacidade para 20.800 pessoas. Figueirense, clube que joga no famoso Orlando Scapelli, um estádio de futebol do próprio Figueira, e é o maior estádio de futebol lá de Florianópolis, com uma capacidade para 19.000 pessoas. Agora o Floresta tem vários estádios, eles podem mandar o jogo deles na Arena Castelão, no estádio do PV e também no seu próprio estádio, Felipe Santiago, que tem uma capacidade para 2.000 pessoas. Estádio Eládio de Barros Carvalho, popularmente conhecido como Estádio dos Aflitos, e é lá que o Náutico se apresenta, e tem uma capacidade para 20.000 espectadores. Já o Remo joga no Evandro Almeida, ou por questão de patrocínio no estádio Bampará Baenão. Tendo uma capacidade para quase 14.000 pessoas, o estádio foi apelidado por Baenão devido à sua localização na Travessa Antônio Baena, em Belém do Pará. Voltando para São Paulo, temos o São Bernardo, que joga lá no estádio municipal 1º de Maio, também mais conhecido como Primeirão. Localizado na região do ABC Paulista, o estádio do São Bernardo conta com uma capacidade de 13 a 15.000 torcedores. Estádio Francisco Noveleto Neto é onde joga o São José lá do Rio Grande do Sul. Também é apelidado de Passo de Areia, o estádio fica localizado lá em Porto Alegre e tem uma capacidade para quase 11.000 pessoas. Indo para o Rio de Janeiro, encontramos o Volta Redonda, que joga lá no estádio Gerenal Silvio Raulino de Oliveira, que também é chamado de Estádio da Cidadania
Bahia, Estádio do Aço ou simplesmente Raulino de Oliveira. E o estádio do time carioca possui capacidade para 18 mil pessoas. E voltando para a região do sul, temos o Ipiranga, que joga lá no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. Um estádio de futebol que fica localizado lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, e tem uma capacidade para 22 mil torcedores. Mas e aí, algum desses estádios fica na sua cidade? Você já foi em algum deles? Comenta aí. E também fala se você não conhecia algum.